Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um abençoado dia para você e para sua família, que Deus nos abençoe e nos proteja. Hoje é dia de São Padre Pio, e nós vamos trazer aqui ao vivo, o testemunho de um sacerdote que os seus pais ouviram alguma coisa do Padre Pio. A gente sabe que Padre Pio é um grande santo da Igreja Católica. Tirando os enfeites que as pessoas criaram, né? Infelizmente, tem pessoas que enfeitam demais. Aliás, todos os santos passaram por esse processo, né? Que eles não têm nada a ver, mas depois que morre, como o defunto não pode mais falar nada, o povo vai criando as suas histórias para enfeitar e etc. E há muita coisa doida que se diz por aí acerca do Padre Pio. Mas o que você vai ouvir aqui hoje, daqui a pouco, na catequese, não é coisa doida, não. Aconteceu de fato, verdadeiramente. Viu? Aguarda aí e compartilha essa catequese. Por que eu escolhi esse tema de hoje? Ia falar de uma outra coisa, até meio polêmica, que com certeza atrairia mais gente aqui para o canal hoje. Mas por que ela veio do céu à terra? Estamos falando de Nossa Senhora. Próxima segunda-feira, vamos celebrar 38 anos da presença de Nossa Senhora. Então, um padre jesuíta, ele fez um trabalho interessante. Está, na verdade, em alguns volumes de mensagens, né? Todo dia para avisar vocês. Olha, gente, antes que eu esqueça, eu não sei se as pessoas confundiram achando que o novo livro é esse aqui, porque não é. Esse é o volume do ano passado, é o volume 31, o livro novo. Por que eu estou dizendo isso? Vou te explicar agora. O livro novo é exatamente isso aqui, volume 32, tá? Então, quem comprar o volume 32, a gente está mandando de brinde esse livro de oração com 70 páginas. Porém, só vale para quem compra pela internet, tá? As pessoas estão perguntando, e se eu chegar dia da festa e comprar, vou ganhar o livrinho? Não vai ganhar o livreto, tá? É só para quem compra pela internet. Porque primeiro que a gente não tem a quantidade suficiente, eu não mandei fazer mais para o dia da festa, que eu não sei se vem muita gente ou pouca gente, mas a gente já vendeu um bom número desse livro, né, em uma semana. Não sei até quando vai durar o estoque desse aqui, enquanto tiver, a gente manda. Quando acabar, aí eu mando tirar também ele da promoção e deixar só o livro. Então, por que eu estou dizendo que possa ser que as pessoas confundiram? Porque eu vi ontem, né, empacotando várias dezenas de livros, né, ou centenas, sei lá, e tinha vários desse aqui. Tem um livro novo, a pessoa comprou do ano passado, claro que eu quero que venda todos, né, mas aí não tem mais jeito, né, se você comprou esse, só pode ir esse aqui. É só para alertar que esse aqui, o verde, é o livro 31, e esse com a capa mais amarelada é o novo, beleza? Mas eu vi também que estão mandando outras coisas, né? A promoção é só o livreto, mas eu vi que tá indo medalha e outras coisas. Eu vi ontem o pessoal arrumando. Muito bem. Por que ela veio do céu? Era até para... Cadê você? Era até para... Ouve só um pedacinho. Porque vem do céu, Maria, alguém me perguntou. Vem do céu, Maria, porque seu filho Jesus mandou. Porque vem do céu, Maria, alguém me perguntou. Vem do céu, Maria. Pronto, só um pedacinho, deixei ela de fundo aí. Muito bem, por que Nossa Senhora... né? Foi Leandro que veio aqui dizendo eu estava ouvindo lá embaixo e o microfone estava desligado, né, porque eu desliguei por causa da música que eu coloquei, só um pedacinho para vocês ouvirem. Deixa eu colocar aqui os comentários de vocês, que eu esqueço quase sempre aqui na tela.
Pronto. Bom, muito bem. Um padre jesuíta, ele fez um trabalho que está, um trecho desse trabalho, ele está em algum dos volumes, não lembro exato, eu acho que é nesse aqui, coincidentemente, parece que está nesse aqui também, né? Eu acho que é esse aqui, nesse volume, o volume 29, que é esse aqui, tem um trabalho de um padre jesuíta, né? Ele pegou as mensagens e fez um trabalho extraordinário, né? Separando por alguns assuntos, etc. Ele colocou aqui as finalidades, né? Finalidade das aparições de Nossa Senhora de Anguera, né? Aí ele escreveu que diante dos fatos extraordinários como o de Anguera, pode-se correr o perigo de limitar-se aos aspectos extraordinários que mais chamam a atenção, ou perder-se em curiosidades externas, ou ainda dar já interpretações do fato antes mesmo de conhecer e penetrar o seu sentido verdadeiro. É verdade. A pergunta a ser posta e a reflexão a ser feita deveria ser sobre o objetivo das aparições. Qual o sentido deste fato? Por que Nossa Senhora, né, aparece aqui na Bahia? Com qual finalidade? Ele escreveu. Mais que os sinais extraordinários, que pode acontecer, claro, o que interessa, em primeiro lugar, é tentar descobrir o sentido destas aparições, sem o qual, justamente, nos perguntamos sobre o porquê demais de uma aparição de Nossa Senhora. Para tentar dar uma resposta a essas perguntas, sintetizamos alguns pontos específicos. Aí Nossa Senhora disse, né? Venham para. Qual o objetivo da aparição? Você vai descobrir naquelas mensagens. Vim do céu para o quê? Então, ele colocou, analisando as mensagens que expressamente falam a respeito das finalidades das aparições, encontramos a resposta nas mensagens onde se diz, eu vim para. Interessante. Por que Nossa Senhora aparece? Qual o objetivo da aparição? Aí diz, você só descobre prestando atenção no que ela está dizendo. E quando ela diz, eu vim para, aí você descobre o objetivo da presença dela. Por que ela aparece? Por que ela foi enviada do céu à terra para falar para nós, né? A Virgem Maria vem como um sinal do amor misericordioso de Deus para convidar todos os seus filhos à conversão. Essa mudança de vida deve ser realizada agora, hoje, já, para podermos tirar o mal que existe no mundo e seguir na paz. Por isso, se proclama Rainha da Paz. Isso o padre escreveu. Uma vez tirados do caminho da perdição, somos convidados por Maria a anunciar ao mundo que Deus existe, que Deus é amor e nós estamos no coração de Deus, que Deus é verdade e plenitude de vida. Agora eu estou lendo aqui, mas eu estou vendo que muitas letras ficaram grudadas uma na outra. Estranho isso aqui. Como filho de Deus, a Virgem Maria quer conduzir-nos livremente pelo caminho da santidade, ensinando-nos a rezar, a purificar o nosso coração, a distinguir o bem do mal e a viver os mandamentos de Deus. Bom, eu não vou ler tudo aqui, eu separei aqui alguma coisa, né? Mas é interessante isso que ele fez, o chamado conversão, né? Os motivos centrais das mensagens de Anguera. Coloquei aqui na frente porque fica mais fácil para ler. Convidar todos a uma vida de oração, jejum e penitência. Isso você vai encontrar nas mensagens. Aproximar-se de Jesus através da Eucaristia e da confissão. Reparação e intercessão. Interceder pelos pecadores, ela veio para isso, pelos pecadores da humanidade, pedindo que os fiéis reparem com oração e sacrifício. Alertar para não ofender mais a Deus. A fidelidade à igreja, defender a fidelidade ao Papa e ao magistério verdadeiro da igreja. Alertar contra as divisões internas e falsas doutrinas. É isso que Nossa Senhora, o objetivo, né, da aparição é exatamente isso aqui. Avisar sobre provas, sofrimentos, provações, perseguições que a igreja e o mundo enfrentam. Fortalecer os fiéis para não perder a fé nos momentos de crise, porque a gente pode ter a fé abalada, porque tanta desgraceira que está acontecendo na igreja, que se a gente não se preparar na oração, a gente acaba tendo a nossa fé abalada. Decepção, às vezes, eu vou te dar um exemplo aqui.
essa palavra decepção. A decepção leva a gente a perder o amor. Esse detalhe. Eu me pelo de medo, porque eu sinto muita decepção. Hoje, dentro da nossa igreja católica, eu vou mentir para tu, a gente fica decepcionado com tanta coisa. Há uma inversão de valores até mesmo dentro da igreja. Ou seja, o que é certo virou errado e o que é errado virou certo. Agora estoporou de vez. Então isso decepciona o católico. É igual um casal de namorado. É igual um marido e mulher e vice-versa. Você vai, tem as decepções, aí o sentimento vai e vai pro beleléu de uma vez só. Entende? Então, na igreja não é diferente não, meu irmão. Tem muitos católicos hoje. Olha, eu passei vários anos para tentar entender isso, e só agora, nesse tempo de confusão, é que eu estou entendendo. Por que muita gente deixou a igreja católica? Primeiro, porque nunca foram católicos, que deveria ser, e eu sei que nem todo mundo tem coragem de falar isso aqui, mas eu falo. E se não foram católicos mesmo, como deveria ser, a culpa também foi da igreja que não ensinou a ser católico como deveria ser. Pronto. Né? Então, muita gente se afastou da igreja e foi para as igrejas ou seitas que tem por aí. E não se esqueça, o senhor que é consagrado, de que o senhor tem culpa no cartório. Não estou dizendo de todos os consagrados, mas 95% tem culpa no cartório. E vai responder diante de Deus. Não é qualquer um, não é qualquer canal que tu vai ouvir isso que eu estou te falando que não. Porque o povo tem medo, né? Tem medo de perder aquilo que passa. Eu não devo nada a ninguém, portanto, eu posso falar tranquilamente. Sou católico, morrerei sendo católico. A minha missão, né, com Nossa Senhora, independe de qualquer coisa, se é para ser honesto, eu não abro mão de ajudar Nossa Senhora para nada e para ninguém. Eu sei que muitas coisas vão mudar logo ali adiante. Eu sei que vão mudar. Mas eu não vou deixar de ajudar Nossa Senhora, não. Então a gente precisa rezar e botar o pé no chão, porque Nossa Senhora veio do céu, amando de Deus para nos ajudar. É comum. Eu vou fazer uma comparação aqui, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas só para você entender. Jesus veio ao mundo para nos salvar. E Nossa Senhora veio ao mundo hoje para nos ajudar a encontrar aquele que salva. Né? Diz a palavra de Deus que a humanidade estava nas trevas e viu uma grande luz. Isso com a presença de Jesus quando veio através do sim de Nossa Senhora. Hoje eu posso dizer que esse Brasil e o mundo estava nas trevas e Deus enviou uma luz chamada Maria para clarear a mente da gente, para nos ajudar a crescer na fé, para nos ajudar a fazer aquilo que é certo. E o que é a resposta que nós estamos dando para Nossa Senhora? É bom a gente pensar. Então, o querer de Deus precisa ser aceito. Agora, cada um tem liberdade, porque Nossa Senhora chama a liberdade de grande tesouro, valioso tesouro que Deus nos ofereceu. Né? E eu digo que a liberdade usada de forma errada é uma grande tragédia para mim e para a sua vida. Né? Eu sei que Deus deu liberdade, mas, olhando bem, era bom que ele não tivesse dado liberdade para ninguém. Tu vai comer aqui no meu cabeça. Foi eu que te criei, então pronto. Se vira agora. Quer espernear, esperneia. Entende? Mas o problema é que Deus não fez assim, né? Deus fez a gente bem livre. E aí agora, Satanás disse, eu vou deitar e rolar, porque Deus deu liberdade para eles, assim como deu para mim, o anjo, né? O anjo caído. Deus deu liberdade para os anjos também. Tanto deu liberdade que o anjo tomou a decisão de trair Deus. Deu liberdade ao ponto de Judas trair Jesus por 30 moedas de prata. É a ganância pelo poder, né? Então, tem pessoas que têm medo de perder aquilo que passa. Tem medo de perder seus cargos, tem medo de perder... Isso aí é notório, entende? Eu não ocupo cargo nenhum. Eu trabalho por conta própria, graças a Deus. Então, não sou empregado de ninguém, né? De fome não morro, mas é bom que o senhor que é consagrado pense direitinho nesse trem, viu? Porque ouvir de Jesus, não vos conheço, vai ser uma tragédia eterna. Porque Nosso Senhor não vai perdoar nenhum umzinho consagrado que botou alguém no caminho errado. Se ligue. Pode ser padre, bispo, papa, freira, leigo, quem quer que seja. Não terá o perdão de Deus. Oxe, Pedro, tu tá botando, não tô botando palavra na boca de Deus, não, irmão. É que eu leio a Bíblia, não sou doido nem aloprado da cabeça, não. Tá lá no Evangelho. Nosso Senhor não vai perdoar nenhum consagrado que sabe a verdade e não ensina para o povo. Tá dado o recado. Tu acredita se tu quiser, mas só vai acreditar depois que morrer, né? E aí já é tarde. Porque conhecer a verdade e não levar o povo à libertação
Hoje está levando o povo a libertinagem. Libertinagem do capeta. Entendeu? Então, Nossa Senhora veio do céu para fazer uma caridade imensa para nós. Então, a gente precisa estar atento àquilo que a Mãe de Deus está dizendo. Mas você e eu temos liberdade, né? Então, que a gente não se avore a essa coisa para não complicar a nossa vida espiritual. Se Deus quer nos salvar, se Deus quer nos libertar, que a gente possa verdadeiramente assumir esse compromisso com o céu. Se o céu está nos falando, vim do céu para chamar-vos à conversão. Vim para advertir-vos sobre os perigos que ameaçam a fé. Quais são os perigos que ameaçam a fé? É essa libertinagem, vou chamar de libertinagem, né? Tudo pode, por respeito aos irmãos. Eu quero que alguém me mostre na Bíblia, só um versículozinho, onde Nosso Senhor, por respeito aos outros, deixou de falar a verdade. Só me mostre. Porque ele enfrentou os fariseus radicais que cumpriam, né, a coisa na regra. Nosso Senhor enfrentou aqueles cabas tudinho. E o resultado, não precisa tu falar, é só tu olhar para a cruz, o crucifixo que tu tem em casa, na tua casa, que tu vai ver o resultado do que aconteceu com Jesus, porque Jesus falou a verdade. Então, tem muitos pregadores que têm medo de passar pela cruz. Aí, acabam vendendo suas almas. Não venda não, meu irmão. Venda não. Nem eu que sou leigo, nem tu. Nós somos de Deus. A gente não pode vender nossa alma para o capeta, não. Então, se a gente quer salvação, a hora é essa. Então, há coisas que ameaçam a fé? Sim. Então, vamos dizer, olha, gente, sai fora disso aqui, porque isso aqui ameaça a fé. Nossa Senhora desceu do céu para dizer, abrir vossos corações ao Senhor, fugir daquilo que é contrário aos ensinamentos do meu filho Jesus. Então, aquilo que é contrário dos ensinamentos de Jesus, eu falei aqui essa semana, não sei se foi anteontem ou ontem, Nossa Senhora mostrando a mensagem, Nossa Senhora disse que a única igreja de Jesus é a católica. Isso hoje é quase que proibido se falar dentro do catolicismo. Mas que bexiga é essa aí? Que loucura é esta? Entende? Então, qualquer autoridade, entre aspas, né? Porque para mim não tem autoridade nenhuma. Acaba que vier com essa malandragem de dizer que a igreja católica não pode dizer que a igreja católica é a única de Cristo. Aí, meu irmão, tu procura teu rumo, viu? Sai de baixo, pede para sair. E não faz vergonha para nós que somos católicos. Por quê? Os nossos irmãos, que são os irmãos, eu não sou inimigo de ninguém, né? Nossos irmãos que não são católicos, eles não deixam de falar naquilo que eles acreditam, mesmo eles acreditam, né? Mesmo sabendo que vai ofender o católico, ele não tem nada a ver, né? E por que nós somos diferentes? Não é para você e eu ficar ofendendo ninguém, não. Eu já disse aqui centenas de vezes e digo mais 1 milhão. Você não é católico, não? Seja bem-vindo aqui ao canal. Nós não vamos te maltratar. Sexta, sábado, domingo e segunda. 4 dias. Vamos estar dentro do santuário, acolhendo os que vêm, os que vão, os que chegam. E vai ter muito peregrino que vai estar assim, né? Vai ter muita gente que vai estar assim, indo e voltando. Mas uma coisa eu te digo, se chegar, que vai chegar, certeza de 100% vai chegar muita gente que nem católico é. E não será maltratado, não. Será tratado com respeito, com dignidade. Agora, nem eu, nem nenhum pregador vai ficar passando manteiga em pão para dar ninguém. Estou usando a metáfora. Se precisar comprar pão para dar, a gente dá também, né? Mas manteiga em pão que eu estou falando é ficar enfeitando para agradar. Não. Nossa Senhora de Anguera, o pastor protestante de qualquer denominação protestante, como já vieram vários. E vários e várias vezes. Os recebi tranquilamente. Mas eu não tirei uma palavrinha. Não vou falar não para não ofender o irmão que está ali. Eu não estou falando para ofender. Eu estou defendendo a minha doutrina, a doutrina da minha igreja. É por isso que Nossa Senhora, ela fala que essa coisa do respeito humano vai levar muitas almas à perdição. O medo de perder aquilo que passa. O medo de perder cargos dentro da igreja. Né? Tem pessoas que sonham em ter um cargo grande dentro da igreja. Sonham em ter aquela paróquia. Porque é uma paróquia rica. Entendeu? Mas quem tem amor ao sacerdócio não pode pensar em ter só uma paróquia rica, não. Se o bispo botar você na paróquia rica, vá. E se botar você naquela paróquia lá da favela, vá do mesmo jeito. Mas tem muita gente por aí
que se o bispo mandar para determinada paróquia, o caba não vai de jeito nenhum. Ele ameaça logo a deixar até a diocese. Mas, menino, o povo quer é o luxo, se aparecer. Infelizmente a coisa é assim. Mas essa é a igreja de Jesus. Que tu se assusta porque tu quer. É só tu ler o evangelho que tu para de se assustar. Ninguém se assusta mais, né? Vim do céu para convidar-vos à oração do rosário. Nossa Senhora falou, aqui na frente da minha tela. Vim do céu para fortalecer-vos na fidelidade à igreja do meu Jesus. Está aqui os objetivos. Por quê? Quando alguém perguntar, por que Nossa Senhora veio do céu à terra? Para isso. Para tudo isso. Para chamar a conversão, para nos alertar sobre os perigos que ameaçam a fé. Essa mistureba. É como aqueles desenhos animais que tinha antigamente, aquelas bruxas, né? Que botavam uma panela e ficavam jogando um bocado de porcaria dentro e misturando. Tá assim. Botou uma panela de barro gigantesca e todo mundo vai jogando o que pensa, o diabo vai mexer e vai dar o caldo para os cabas beber. Eu agradeço, viu, irmão? Eu estou fora desse gole. Então a gente não pode se misturar com outra coisa, não. Quem é católico, quem é espírita é espírita, quem é budista, quem é umbandista, quem quiser ser o que quiser que vá, que quem vai julgar é Jesus, e na hora do vamos ver, a gente vê quem está certo, né? Agora, conhecendo a verdade, a gente não pode negar para as pessoas. É triste. Vim do céu para preparar-vos para os tempos difíceis que virão. Ela não falou? Está aqui a mensagem dela. Vim do céu para pedir que não ofendais mais ao Senhor. Está aqui na mensagem. Vim do céu para conduzir-vos ao meu filho Jesus. Vim do céu para oferecer-vos a minha proteção materna. E o que é que a gente está querendo? Tomar um corte rápido, Tramontina, e descer porque dos infernos, né? Se a mãe de Deus está estendendo a mão, muita gente diz, pô, Pedro, eu rezo tanto, e às vezes as coisas não dão certo. Bom, você tem que ver duas coisas. Se o que você está pedindo é uma coisa boa para você, para a tua salvação, se você está rezando, acendendo uma vela para Deus, pedindo a graça, e se você está acendendo outra para o diabo aqui. Esse Jesus disse, não poder servir a dois senhores. Ou você é de Deus, ou você é do mundo. Ou você é da graça, ou do contrário da graça, que é a desgraça. A desgraça é sem a graça, né? É o contrário. Então a gente precisa tomar essas decisões, que são importantes para a nossa vida católica. Então, que os consagrados possam, vamos pedir a Padre Pio, né? Pela igreja, hoje é o dia dele, vamos pedir pelos méritos de Padre Pio. Não fique naquela ignorância. O católico é uma tragédia, porque aprendeu, o pobrezinho não é tão tragédia não, é que aprendeu errado. Tem gente que está achando que Padre Pio está lá no céu sentado com a caderneta anotando os pedidos que vão fazer para ele hoje. Primeiro que Padre Pio não tem poder nenhum, nem santo nenhum, de ouvir os rogos aqui da terra. Quem tem é Deus. Quem faz o milagre é Deus e não o santo. Beleza? Não confunda, não. Para você não querer dar poder ao servo. Porque Jesus disse que o servo não pode ser maior que o seu Senhor. Então, quando você entrar na igreja, entrou, vai no sacrário. Que eu vejo muita gente que entra na igreja, aí passa. Pode passar. Não estou dizendo que não é para passar, não passa. Como é que você está passando em frente à imagem de Nossa Senhora? Passando da cruz, digo, minha mãe me abençoe. Não tem problema. Mas tem gente que entra na igreja e não vai no sacrário. Mas para quem é o dono da casa? Me responde. Como é que tu entra na igreja e não vai direto no Santíssimo? Não estou te dizendo que toda vez que eu entro na igreja que eu vou lá no pé do Santíssimo, porque eu vejo os engarrafamentos, né? É igual católico ignorante. Recebe a comunhão e vai para frente do Santíssimo rezar. Isso aí chama-se católico ignorante. Ignorante por quê, Pedro Regis? Porque não entende. Tu acabou de receber Jesus. Tu está fazendo o quê diante do sacrário? Nem a hóstia está mais lá. O padre foi lá, abriu o sacrário, tirou as hóstias consagradas e veio distribuir com o povo. Aí tu comunga e vai para frente do sacrário, que não tem nada mais lá. Está vazio. Tu tá aí. Aí eu fui lá diante do Santíssimo falar com Jesus. Ô, ignorante! O Jesus já está aqui contigo, tu acabou de receber. Vai para o teu banco, se aquieta por lá, abaixa tua cabeça, se ajoelha, senta, faz o que tu quiser. Por que não ensina isso para o povo? Porque eu vejo aqui nas minhas paróquias. Eu falo minhas paróquias, né? O povo comunga e vai um bocado de véia de novo, engarrafamento do cão. Parece a Avenida Paulista, no horário de pico. De tanta gente engarrafada um em cima do outro. Mas tu fui fazer o que ali, criatura? O sacrário não tem nada lá agora. Só a carcaça.
As hóstias consagradas, que é Cristo, foi tirada de lá, levada para o altar, está sendo distribuída. Tu comungou, tu vai fazer o quê lá diante do sacrário vazio? Volta para o teu banco. Pronto. Coisa simples. Pense numa uma coisa simples demais da conta de se aprender. É aqui falando. Uma palavra só. É só padre. Se eu fosse padre, eu faria isso. Gente, eu vou distribuir Jesus. Vocês se comportem ao comungar. Receba Jesus, volta para o seu banco, se ajoelhe ou sente. Você pode rezar ajoelhado, sentado, faz o que você quiser, né? Você pode estar com um problema, uma dor nas costas, faz o que você quiser. É importante que você fale com Jesus. Aí o povo vai comungando e engarrafando. A disputa de lugar na frente do sacrário. Não precisa ir para o sacrário. Jesus está dentro de você agora. Você acabou de comungar. Agora, se você entrou na igreja, toda vez que eu entro, eu não vou lá para frente do sacrário, não, que eu já vejo o garrafamento de longe. Antes da missa começar. Até aí, tudo bem. Eu, no último banco, que às vezes nem fico no banco, eu fico num canto que tem, então, uma romba de cadeira, eu tiro logo um e sento lá, atrás da pilastra e fico lá. Né? Fico lá sentado. Às vezes, olhando, as meninas estão cantando. Vem aqui para perto. Não, deixa eu cá. Deixa eu cá. E fico lá no fundo. Aí eu me ajoelho, ou então eu sento, gosto de sentar em frente. Aí eu fico lá conversando com Jesus, a missa começa, beleza. Comungo, volto pro meu lugar, vou para o sacrário fazer o que lá? Então são coisas simples que a gente precisa aprender. Entrou na igreja, primeiro, do último banco lá, você pode se ajoelhar e falar com Jesus. Não precisa estar lá, porque tem gente que vai, eu vejo, vai para lá e fica passando a mão no sacrário. Né? Um dia desse eu vi uma mulher, a mulher fazia sinal da cruz na frente do sacrário, botou o dedinho parecendo um papa e fazia o sinal da cruz. Ele, mas que bexiga que aquela velha tá fazendo ali? Tá lá, fazendo o sinal da cruz no sacrário. Fazia um aqui, outro cá. Um aqui, outro cá. 3 vezes eu vi. Eu digo, ou é doida ou é ignorante. Eu estou mais para o segundo ponto, né? Ignorância religiosa. É como o padre está passando com o Santíssimo e o povo falta derrubar o ostensório. Entende? Quando isso acontece em Anguera, e vai acontecer no dia da festa, eu aviso logo. Permaneçam nos seus lugares, vocês podem até se aproximar, mas não fique pegando, não, irmão. Levanta a mão, o Senhor me abençoa. Tá bom. Aí tem gente que vai, coisa, e olha, eu fico louco com um negócio desse. Imagine uma igreja socada de gente, que quando tem adoração santíssima, o povo, né? É muita gente. Todo mundo tem que tocar. Mas para que tu vai tocar? Tu tem que pedir a Jesus, né? Para Jesus tocar no teu coração. A não ser que fosse uma coisa, um grupo de oração. Mesmo assim, não precisa tu ficar passando a mão. Não precisa tu entrar na igreja e ir lá para o sacrário fazer sinal da cruz no sacrário. Tu agora tem autoridade para ficar benzendo as coisas. Eu vi a mulher fazendo a cruz no sacrário e na testa dela. Eu até pergunto assim, essa besteira que a senhora está fazendo aí, por que mesmo? Porque não precisa nada disso. Então, pode ser fanatismo também. Ou a gente tem prudência, ou então a gente vai com a fé pro beleléu, viu? Deixa eu chamar um convidado aqui. Chega para cá. Apareceu o menino, Padre Francisco, o meu amigo italiano, que vive aqui na nossa diocese. Bom, hoje é dia de Padre Pio, ele me contou uma história. Acho que você já contou uma vez aqui, parece, ou não? Contei no Padre Gabriel. Aqui contei, mas não... No ano passado, parece? Não sei, não lembro. Bom, o que Padre Pio tem a ver com a sua família? Pronto. Diga aí pro povo. Sim, bom dia, que Deus abençoe. Tenho que contar um pouco a história dos meus pais, né? Para chegar ao ponto, porque sim, senão não dá para entender nada. Então, estamos falando dos anos 60, finais dos anos 60, pouco antes, né, do Padre Pio morrer, na verdade, só que ninguém podia saber que ele ia morrer. A minha mãe tinha um tio, os meus pais são italianos, né? Eu sou italiano, os meus pais são italianos, o meu pai é do sul, a minha mãe é do centro. A minha mãe tinha um tio que tinha uma casa em Milão, que é no norte, e o meu pai encontrou trabalho lá no norte. E o meu pai, como vinha do sul, não tinha casa lá no norte,
foi morar em quarto de aluguel na casa do tio da minha mãe. Seu Antônio. O seu Antônio, que o Pedro reza sempre, é esse. Esse é o meu pai. E ele encontrou trabalho lá e foi para lá morar para essa casa. A minha mãe, não sei, numa festa, numa ocasião qualquer, foi visitar o tio lá em Milão e assim conheceu esse jovem que estava lá a trabalhar e morava na casa do tio em aluguel. E ela se apaixonou logo, né? Só que o meu pai nem via ela. O meu pai tinha uma namorada e já tinha um namoro bastante tempo. Quando começou a chegar na hora de falarem, aqui chama, passarem a noivado, né? Louvado. Praticamente ele, quando pediu a mão dessa namorada como noiva, a família dela começou a fazer pressão para ele começar a viver já juntos, coisas contrárias à fé. E meu pai, com muita dor, porque gostava muito dela e tudo, mas ele percebeu que se ele seguisse por esse caminho, iria contra a vontade de Deus. E então, até agora ultimamente me contou isso até nas lágrimas, né? Quando a minha mãe estava ali prestes a morrer, que ele olhou, tinha uma imagem do Sagrado Coração de Jesus em cima de uma porta, olhou para Jesus na imagem e disse: eu tenho que escolher entre Vilma era o nome dessa namorada, e tu. E eu escolho por ti. E deixou a namorada. Meu pai era homem de fé, de vida de sacramentos, confessava sempre com o mesmo padre, que era um dominicano, e o padre descobriu essa coisa e pensou: esse homem tem vocação. Sendo que era os anos da grande crise, que todas as ordens religiosas perdiam as vocações, esvaziavam. E ele achou que o meu pai, por ter essa coerência, essa integridade, tinha vocação, e convenceu o meu pai que tinha vocação para ir para o convento. Então, o meu pai preparou tudo para ir para o convento, despediu-se até do trabalho, né? Nem pediu expectativa, ele foi tão decidido, eu acho que isso aí um pouco a ele, né? Agora, como um maluco, né? Deixou o trabalho, só que ele era lá do sul, de uma cidade, Bari, que é como se fosse a capital do estado, né? Lá não são estados, são regiões, daquela região que é a mesma, né? Que é a mesma de Padre Pio. Portanto, era bastante perto, e Padre Pio já era conhecido por ser santo, apesar de ser vivo, mas todo mundo sabia que ele era santo, já desde o princípio de 900, portanto, já eram pelo menos 40 anos que o povo ia lá com o Padre Pio como se fosse um santuário mariano mesmo. E todo mundo, principalmente ali das cercanias, iam lá antes de ir para a tropa, antes de casar, antes de ir para qualquer coisa importante da vida, iam lá pedir a bênção de Padre Pio. E a ritualidade, digamos, o costume era que a pessoa pedia para confessar, confessava, contava a sua vida um pouco, aquilo que era o passo que ia dar, e pedia que o Padre Pio, além da absolvição, desse uma bênção. Então, meu pai pegou a sua senha, foi lá, pegou a senha. Naquela época já havia uma semana de espera para conseguir confessar, ficou lá uma semana em aluguel também, ali funcionava assim. Quando foi a vez dele, ele foi lá, confessou os seus pecados, depois disse: eu vim aqui porque eu... quer dizer, ali a história até é mesmo típica. O Padre Pio dizia: então, agora não posso falar o dialeto italiano aqui, mas, ó filho, o que é que vieste aqui fazer? Disse: não, eu estou para entrar para o convento, vou ser dominicano, porque eu tinha uma namorada, o padre espiritual me ajudou a discernir que eu tenho essa vocação. E o Padre Pio sacudiu a cabeça. Sai de baixo. E disse: não tem não. Disse: não tem nenhuma menina na sua vida? Ele disse: pois tinha. Eu tinha exatamente uma namorada, eu larguei para não cair no pecado. E o Padre Pio: não essa. Como que o Padre Pio soubesse, né? Não essa não. Não tem outra. E o pai pensou: não, na verdade não. Pense bem, né? Não, na verdade tem uma que gosta de mim. O meu pai tinha... Que era sua mãe. Tinha percebido que era a minha mãe, né?
mas ele não gostava dela. Nada, nada, nada. A minha mãe tinha um feitio bem. E o meu pai também. Portanto, eles chocavam. Né? Eram amigos, mas nada de pensar, porque. E então, o meu pai disse: tem uma menina que eu conheço que ela gosta de mim, mas eu não gosto dela. E o Padre Pio parece que nem ouviu, não gosto dela. Perguntou: mas ela é boa cristã? Perguntou assim, né? Porque lá nem há só há cristão e não cristão. Digamos, os crentes não existia mesmo na Itália, né? Era como dizer, boa católica. E o meu pai respondeu: por isso melhor do que eu, não é? Ela vai à missa toda semana, todo dia, até quando ela não tem que trabalhar. Minha mãe tinha arranjado trabalho para ficar lá, para ficar ao pé do meu pai, porque estava apaixonado. E então, e o Padre Pio, diante da resposta do meu pai, né, que é boa cristã, disse: então, o que é que tu quer mais do que isso? E o meu pai, como conhecia, porque já uma prima dele tinha confessado com o Padre Pio não tinha gostado daquilo que ela tinha dito, e tinha sido muito duro com ela. Então, o meu pai, com um pouco medo de contradizer o Padre Pio, disse: tá bem, mas ele não estava, ou seja, no seu coração não estava bem. Sim. Mas para não ouvir os gritos do Padre Pio, ele era brabo. Que era bravo. Quando alguém ia contra a verdade, contra alguma. A minha prima, a realidade é essa, a minha prima ainda viva, a prima do meu pai, né? Ela tinha 3 filhos, estava casada, um pouquinho mais velho do que ele, e agora tem 96, me parece. E ela, por acaso, abandonou a igreja por causa disso, mas olha, exatamente o que o Pedro dizia há bocado, né? Porque quem não quer as coisas de Deus pode estar até diante do Padre Pio e não escutar, né? E ela confessou, e só que faltou confessar um pecado. E o Padre Pio dizia: falta uma coisa, sem ela dizer nada, né? Ele nunca tinha visto, dizia: falta uma coisa. E ela, na consciência dela, ela sabia o que é que faltava. E não falou. Não, e com raiva disse: eu sei, vocês os padres não percebem nada o que é ter família, ter problemas econômicos, ter filhos. A gente não pode ter mais filhos, não temos dinheiro para sustentar mais filhos, e estão usando camisinha, né? Sim. E eu disse: isso é pecado, não pode fazer diante de Deus. E ela: vocês os padres... E ela foi-se embora chateada e nunca mais foi aos sacramentos, né? Estamos a falar dos anos 60, ainda é viva, ainda continua assim. Eu até tremo às vezes. As pessoas dizem: o inferno não existe. Existe, porque uma pessoa tem tantos anos para pensar, ela tem exatamente um sobrinho neto, né? Padre, falei com ela, não quer saber. É Padre Pio que está errado. É a igreja que está errada. Se ela não se converter, vai para o quinto do Beleléu. E Deus está tendo misericórdia, que ela é velha, ainda está com a cabeça toda no lugar, mas ela está ainda obstinada. Mas, enfim, é a Lúcia, que eu disse uma vez para rezar para ela. E nada. E o meu pai, né? O meu pai, para não contradizer o Padre Pio, sim, tá bem. Pegou a absolvição e foi-se embora. Entrou para convento, porque ele ouviu o Padre Pio, mas não escutou o Padre Pio, mas não ouviu. Não obedeceu, né? Foi para o convento, todo entusiasta, todo contente, passou um tempo lá e pouco a pouco ele viu: isso não dá, isso não é para mim. E afinal ele falou com o superior e disse: eu acho que aqui eu errei, não é? O meu padre espiritual errou, esse não é o meu caminho. Voltou para casa. E sua mãe esperando? Minha mãe esperando, mas o meu pai ainda não queria saber dela, né? O meu pai meio desesperado, quer dizer, triste, né? Bem abatido, porque tinha que voltar no trabalho, humilhar-se a dizer: eu errei e tal, pedir que eu voltasse E eles até se vingaram um pouco, porque ele era uma pessoa até muito firme nas coisas do trabalho, e então eles se vingaram daquilo que... E nada, e a minha mãe ali, esperando, demorou mais uns anos, ele começou a se apaixonar, e afinal casou. Mas até o meu pai, praticamente ele admitiu que o Padre Pio tinha tido um papel, quando eu já era grandezinho, porque a minha mãe contou isso e ele começou a rir um pouco, como a dizer: é verdade, o Padre Pio tinha dito. E a minha mãe disse, e por isso que eu sei que foi a primeira vez, disse:
Então tinha que chegar esta hora para tu reconheceres que o Padre Pio te tinha dito. Né? Disse, pois é verdade. E só quando eu já era padre, portanto já tinha passado mais que 30 anos, é que ele decidiu fazer uma peregrinação lá no túmulo do Padre Pio para agradecer, né? A graça, quer dizer, porque eu dizia, pai, isso significa que o Padre Pio, de alguma forma, abençoou mesmo a nossa família, né? E digo, afinal das contas, uma vocação surgiu mesmo dessa família. Mas, enfim, é uma coisa que sempre foi muito bonita para mim. Inclusive, posso contar também isso, no momento em que eu estava noutra realidade na igreja, né? Tinha outros superiores, agora sou diocesano, e os superiores queriam pedir que eu admitisse, nessa altura, coisas erradas, contrárias à lei de Deus e à lei da igreja, né? Admitisse os padrinhos que não podem ser padrinhos, que eu desse a comunhão aos protestantes, e eu não aceitava, não obedecia. E eles diziam sempre que eu tinha que fazer como o Padre Pio, que sempre obedecia, mas eu sentia que isso estava errado, porque o Padre Pio obedecia nas coisas lícitas. Não nas coisas erradas. Até com sofrimento, mas quando os superiores, por exemplo, pediram para ele não confessar, ele sofreu, mas não é que ele tinha que fazer algo errado, né? Ele foi sacrificado ele, e isso era até porque eles estavam investigando sobre os dons místicos dele, não estavam fazendo uma guerra sobre as coisas da fé. E Padre Pio obedeceu. Agora eu sentia que isso era mentira, era uma manipulação, não era manipular o Padre Pio e manipular a mim. Então fui rezar, foi a primeira vez que eu consegui, já adulto, já padre, tinha 6 anos de padre, eu fui no túmulo do Padre Pio a rezar, e eu devo dizer que depois foi uma cadeia de coisas que através de Nossa Senhora, de facto, agora seria complicado contar todos os detalhes, mas eu encontrei um padre espiritual que me ajudou a esclarecer a diferença entre a obediência lícita e a obediência ilícita, não é? Segundo a doutrina da Igreja. A jurisdição, não é? Cada superior tem um limite. Se o superior eclesiástico diz, por obediência tens que me comprar café e oferecer o café todas as manhãs, isso é ilícito, porque ele não tem jurisdição sobre o meu dinheiro. Tem jurisdição sobre aquilo que tem a ver com a vida da igreja. Se o superior disser, tu vais para a tal paróquia, isso é a jurisdição do bispo. Tu tens que rezar essas coisas, isso é a jurisdição do bispo. Nas minhas coisas pessoais não tem jurisdição. O superior não pode dizer, tu tens que ir ao médico fulano em vez que o outro, porque é amigo do médico. Não pode. Não tem nada a ver com a jurisdição. E ele me ajudou, né? Agora eu simplifiquei um pouco para que se entendesse, mas acho... Perfeito. Mas por isso eu gostei de dar o testemunho sobre o Padre Pio, até publicamente. E hoje é dia de Padre Pio, né? Uma oportunidade. Então aqui é uma história real, não é aquelas enfeitadas, né? Por exemplo, o Padre Pio passou voando do lado de um avião de guerra. Queria saber quem foi o estrupista que inventou essa história. E tem um bocado de coisa que eu já escutei que eu não boto fé, sabe? Então acho que tem muita coisa que o pessoal enfeita. Mas aqui é um fato real que aconteceu. O Padre Pio tinha os dons dele, entende? Era um homem místico, né? Cheio de dons. Apareceu nele aquelas feridas em suas mãos, que lembravam as chagas de Cristo, mas não eram as chagas de Cristo, porque a chaga de Cristo é uma só na mão dele, né? Agora, São Francisco parece que também teve, alguns outros santos tiveram, mas eu nunca chamo de chagas de Cristo, eu já comprei briga aqui nesse canal por causa disso. Mas, eu digo, se é chaga de Cristo, então tem que ter 2 Cristos, né? Então não vamos exagerar. Padre, muito obrigado, viu, irmão? Porque o senhor aceitou aqui, porque ele está aqui em casa, né? Ele não fazer uma visita. Na verdade, eu não combinei nada com ele, né? Quer dizer, a gente tomou um cafezinho, ele gosta de um cafezinho forte, aí eu digo, eu vou subir para a catequese, ele tem um compromisso, já vai embora, e aí eu disse, ele sempre, quando está aqui em casa, ele fica aqui sentado no lado, ouvindo a catequese. Aí, Padre Pio, aí eu lembrei, falei, padre, o senhor poderia falar a história do seu pai, etc, né? E aqui eu vou mandar um abraço, né, São Antônio, um abraço para Gisele, para São Antônio lá na Itália, que Deus abençoe, Nossa Senhora proteja, seu irmão, que eu sempre esqueço o nome. Giovanni. João, seria. João. Ah, bom. Giovanni. Agora eu não vou esquecer mais não, que eu vou ter que lembrar do meu irmão João. Ele vive em que país é? Agora, Filipinas. As Filipinas. Tá na boca meia quente. Tá bem longe. Tá longe. Do outro lado do mundo. Do outro lado do mundo. Mas que Deus abençoe.
Um abraço para o seu Antônio. Antônio, de vez em quando eu vejo ele pelo vídeo, né? Em vídeo. Ok, então, obrigado, Padre. Obrigado. Deus abençoe. Deixa a gente concluir aqui. Vamos rezar e pedir a Nossa Senhora para que Nossa Senhora abençoe. E lembrar você, meio-dia tem a Quaresma São Miguel. Vamos estar aqui no canal com a Quaresma até o último dia. A gente vai fazer, né, no Santuário de Nossa Senhora, dia 29. Sexta-feira começa o Tríduo. E lembrar você que sexta-feira, sábado, tu já sabe que é às 18, né? Sexta-feira, o texto das 21 horas será às 18, tá? E domingo também o texto das 21 será às 18, porque vai haver a preparação, né, para a festa com o Tríduo. Todas as noites terão sacerdotes. Então, antes a gente reza o texto, tá? E depois a gente faz, né, tudo aquilo que está programado. Então, só para você lembrar que o texto de sexta, sábado, domingo e segunda será às 18 horas, esses 4 dias seguidos, tá? Então, no dia da festa, não tem como a gente rezar o texto das 21 aqui, porque a gente vai estar no santuário ainda. Então, sexta, sábado, domingo, segunda, às 18 horas, é o texto mariano. Vamos pedir a Nossa Senhora que ela derrame sobre nós a sua bênção e a sua graça. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Santíssima Mãe de Deus e nossa Mãe, olhai para todos nós, pobres pecadores, que vivemos neste vale de lágrimas. Manifestai vossa bondade e misericórdia para nós, pobres pecadores que estamos neste vale de lágrimas, precisando do socorro do céu. Agradecemos, ó Mãe querida, de todo o coração, porque viestes do céu para nos ajudar. Vossa presença aqui em Anguera, em tantos lugares do mundo, são sinais do vosso amor e da vossa bondade. Ficai conosco, abençoando nossa caminhada de fé, ajudando-nos a crescer na graça e no amor do vosso Filho Jesus. Guiai nossos passos sempre em direção ao céu e afastai-nos de toda cegueira espiritual. Abençoai, Mãe querida, todos os inscritos do nosso canal, todos os membros, todos os que neste momento ouvem esta oração. Visitai seus lares, abençoai suas famílias, concedei-lhes saúde, paz e alegria, a graça da prosperidade material e espiritual. Por vossas mãos santas e imaculadas, nos abençoe neste dia e para sempre. Amém. Paz e bem, meus irmãos, vamos na correria de sempre. A gente se encontra mais tarde para o texto da misericórdia. Fiquem com Deus e Nossa Senhora. Obrigado por estar aqui conosco. Deixe o seu joinha, compartilhe nossa catequese e vamos juntos descobrindo esse grande amor de Nossa Senhora através da sua presença aqui em Anguera. Rezemos por todos nós para que sejamos fiéis, que a gente possa morrer amando a igreja, porque milhões de pessoas morreram sem esse amor à igreja, infelizmente teve a culpa de muitos consagrados. Ajudemos para que almas possam ser salvas. Até mais tarde. Falta de paz e de amor, vem do céu Maria, trazendo mensagens que Jesus mandou.